Olá pessoal, tudo bem? Professor César de História, elaborei para vocês, alunos dos sétimos anos, um material de apoio para a resolução das atividades propostas no sexto banco. Lembrando que nesse banco, o assunto aí de História é o chamado Renascimento Cultural e Científico. Primeira questão para nós compreendermos o renascimento cultural e científico é identificarmos o contexto histórico, compreender esse contexto histórico. O que seria esse contexto histórico? O momento, não é, em que ocorreu o renascimento cultural. Eu tenho aqui para vocês uma linha do tempo, aquela linha do tempo tradicional da história, não é? Com as divisões, com os períodos, com os marcos históricos, não é? Esses marcos, o momento em que um evento que divide um período histórico do outro. Então nós temos a pré-história, a Idade Antiga, a Idade Média, a Idade Moderna e a Idade Contemporânea. O Renascimento, ele acontece nesse período aqui da história. Final da Idade Média e início da Idade Moderna. Ou seja, o contexto histórico do Renascimento é a transição da Idade Média para a chamada Idade Moderna. Uma observação interessante: o Renascimento, então, ele é fruto dos acontecimentos que marcaram o período final da Idade Média, momento final. E quais mudanças foram essas? Devemos lembrar que lá no quarto e no quinto banco de atividades, nós tratamos do final da Idade Média, não é? No quarto banco, das transformações econômicas e sociais que aconteceram no período, e já no quinto banco, das crises, não é? Do século XIV. Vamos fazer uma breve revisão desse quarto e quinto banco e relacionar esses acontecimentos com o evento aí renascimento cultural e científico. Primeira questão importante. No final da Idade Média, nós temos o que? O desenvolvimento do comércio e das cidades. Aquilo que os historiadores não denominam como renascimento comercial e urbano. Conversamos sobre isso durante os plantões, assim como durante a aula, para o quarto banco, e nós pensamos o seguinte: na verdade, não foi um renascimento, foi um revigoramento, isto é, a vida urbana e o comércio ganhou uma importância maior no final da Idade Média. Isso não significa que lá na época do feudalismo as cidades desapareceram, que o comércio não era praticado. Havia sim a prática do comércio e a vida urbana. É que no caso, no final da Idade Média, esse comércio e essa vida urbana, eles ganharam uma proporção ainda maior. Então, primeira questão importante, renascimento não é comercial e urbano, que acontece no final da Idade Média. Segunda questão, em meio a essas mudanças, não é, a essa vida urbana, a esse comércio, nós temos o surgimento de um novo grupo social, no caso a burguesia, perfeito? E no quinto banco falamos um pouquinho, não é, do século XIV, século esse marcado por tragédias, não é, por crises. Temos a peste, a Guerra dos 100 Anos, fomes generalizadas e também revoltas populares, no caso as famosas Jaqueries, perfeito? Além dessas mudanças, não é, do renascimento comercial e urbano, do surgimento da burguesia, das crises do século XIV, temos um outro evento, a centralização do poder. Ou seja, no final da Idade Média, os monarcas eles foram aos poucos retomando o poder. Isto é, retomando o poder que até então estava concentrado nas mãos dos senhores feudais. Vimos lá no feudalismo, não é, no início do ano, que nesse período histórico o poder era fragmentado, dividido entre vários senhores feudais. Agora, no final da Idade Média, esses senhores feudais estão perdendo o poder
E quem está retomando o poder, quem estava centralizando o poder eram os monarcas. Perfeito? Mas aí, o que essas mudanças têm a ver com o renascimento cultural? Veremos. Pessoal, essas mudanças que eu mencionei no slide anterior, mudanças econômicas, sociais e políticas, elas influenciaram a forma, não é, com que as pessoas entendiam, compreendiam a arte naquele contexto histórico, naquele momento histórico. Isto é, um movimento de transformações culturais e científicas, tá? Esse movimento, não é, de transformações culturais e científicas, essa nova forma de perceber a arte, de compreender a ciência, ou melhor, de valorizar a ciência, o pensamento racional, que acontece entre os séculos 14 e 16, é o que nós conhecemos na história como renascimento cultural, ou melhor, renascimento cultural e científico. Mas só uma observação. Por que esse movimento ficou conhecido como renascimento? A ideia aqui é que esses pensadores, esses artistas, queriam resgatar um modelo de arte. Eles tinham como inspiração uma época. Qual época? A época em questão, a arte, o modelo que servia de inspiração para esses artistas era a chamada Antiguidade Clássica. Lembrando, quando eu falo para vocês em Antiguidade Clássica, eu estou falando da Grécia Antiga e da Roma Antiga. Então, primeira questão importante é que esses artistas, esses pensadores, não é, que viveram ali no contexto do renascimento cultural e científico, eles queriam resgatar um modelo de arte. Modelo esse que existiu lá na época antiga, não é? Tanto na Grécia quanto na Roma antiga, perfeito? E além dessa retomada dos valores clássicos, que nós chamamos de classicismo, há também uma outra questão, aliás, uma outra característica essencial no Renascimento, que é o chamado humanismo. O humanismo, resumindo, é a ideia que o artista, o pensador, valoriza o quê? O ser humano. Como assim valoriza o ser humano? A anatomia, ou seja, a parte, a questão física desses seres humanos, não é? A beleza desses seres humanos e também os sentimentos. Veremos logo à frente que num quadro, numa obra, numa pintura daquela época, do Renascimento, esses artistas, eles expressavam não só o ser humano ali, mas o sentimento dessas pessoas, não é? A tristeza, a alegria, a paixão, os detalhes, não é? Desses personagens que compunham essas obras, não é? Cada detalhe, cada aspecto, não é? Cada aspecto do físico desses personagens, agora, eles são representados nas obras de arte. Aqui para vocês, tá? Eu retirei esse pequeno texto do material lá do banco de atividades. Então, o que seria o humanismo? O humanismo tem por característica valorizar as capacidades e os potenciais humanos, tanto físicos quanto intelectuais, buscando explicar a natureza através da razão e não da Bíblia ou da religião. Isso não significa que os humanistas negassem a existência de Deus ou não tivessem fé. Eles defendiam a possibilidade de a fé em Deus, não é, conviver com a fé no ser humano e sua capacidade criativa. Aqui, uma observação interessante. Quando eu falo que eles estão valorizando os seres humanos, eles não estão desprezando Deus, desprezando a religião. Quando eu falo que eles estão valorizando a razão, dando ênfase, destaque à razão, não é que eles estavam menosprezando a religião. Não. Eles achavam assim, que tanto a religião quanto a razão, que tanto os seres humanos quanto Deus, eles poderiam o quê? Conviver. Conviver como?
na expressão da arte, não é, desse pensamento da época do renascimento cultural e científico. E o classicismo? O classicismo também é outro elemento muito importante no Renascimento, é a ideia, não é, de considerar a civilização greco-romana como modelo, modelo de vida, arte e de valores, não é? Que o ser humano e a natureza, em que o ser humano e a natureza eram o centro das atenções desses filósofos e artistas, não é? Então, se eu volto lá para a Grécia Antiga, por exemplo, o centro, não é, das atenções daqueles pensadores, daqueles artistas gregos, era o ser humano. E agora, no Renascimento, na época moderna, esses artistas queriam resgatar esse modelo então que existia tanto na Grécia quanto na Roma Antiga. Aqui eu tenho para vocês um quadro com as principais características do humanismo. Vou destacar algumas. No caso, o antropocentrismo. O antropocentrismo, ele faz uma oposição ao teocentrismo. Já explico para vocês a diferença no próximo slide, mas adiantando. O antropocentrismo coloca o homem no centro, não é? Aqui, ó, antropo, humano, centrismo, centro. O antropocentrismo coloca, não é, o ser humano no centro de tudo. Como assim? Destacando a capacidade do ser humano, aquela capacidade criativa, a razão do ser humano. Tudo agora está voltado ao ser humano. Antropocentrismo. Vamos comparar logo adiante esse antropocentrismo, não é, presente no Renascimento, com o teocentrismo da Idade Média. Uma outra observação importante, aliás, uma outra característica importante do Renascimento, o chamado racionalismo. Vamos lá. Vamos destacar o que? Essa capacidade, esse ser racional. E quem é esse ser racional? O ser humano, não é? Tudo aquilo que acontece no dia a dia tem uma explicação racional. Essa explicação racional contribui para que esse indivíduo, não é, ele consiga criar objetos, que ele consiga desenvolver a ciência. A partir do racionalismo, ele entende o mundo de uma outra forma. Ele entende acontecimentos do dia a dia de uma outra forma. Uma epidemia não é só um castigo divino. Ela tem uma explicação científica para isso. A tragédia, como a morte, não é só uma vontade, uma questão religiosa, uma vontade dos deuses ou de Deus. Há uma explicação racional para isso também. Infelizmente, a pessoa estava cansada, doente e veio a falecer. Uma explicação racional. E se fosse lá na Idade Média? Vontade, não é? De Deus. O naturalismo, também uma outra questão, uma outra característica interessante do humanismo, não é? É você destacar o quê? É você entender o universo em que você vive. É você tentar compreender o funcionamento do corpo humano. O funcionamento do corpo humano como uma máquina. A anatomia, não é? A representação de corpos humanos nas obras de arte. Vejam vocês um grande pensador, adiantando, Leonardo da Vinci, um grande pensador, um grande artista do Renascimento. Ele tentava compreender o corpo humano, o funcionamento, não é? O sistema circulatório, a musculatura, tudo isso. O individualismo, não é? Você conseguiu chegar a um ponto da sua vida, né? Você obteve sucesso na sua vida. Isso não é mérito do mundo em que você vivia, das pessoas com quem você convivia, mas é fruto da sua capacidade, do seu esforço. Isso é um pensamento burguês. A burguesia traz isso.
Perfeito? A burguesia traz essa ideia. Você vai atingir, você tem um objetivo, você tem uma meta e você vai atingir, mas não contando apenas com o meio, com as pessoas que vivem ali com você, não é? Não, você tem que se esforçar para isso. Você tem que deixar de lado, no caso, os prazeres da vida e se dedicar ao trabalho. Essa é a ideia da meritocracia, não é? Se dedicar ao estudo. E por fim, o classicismo que eu comentei com vocês, tá? Já no slide anterior, que também é importante, é esse resgate, não é? Dos valores clássicos, tanto da Grécia Antiga quanto da Roma Antiga. Eu tenho aqui para vocês um slide em que nós comparamos os valores medievais com os valores renascentistas. Pessoal, aqui é uma questão didática, né, para facilitar o seu entendimento. Mas vamos aprofundar um pouquinho essa questão e compreender o seguinte, que o Renascimento, esse renascimento cultural e científico, ele é fruto dos acontecimentos da Idade Média. Ou seja, por mais que você tenha ali diferenças, não é, diferenças no que diz respeito a essa compreensão de mundo, a esse entendimento da arte, a esse entendimento do mundo em que eu vivo, existem diferenças, mas o Renascimento, ele é um filho da Idade Média. Vamos lá. Por exemplo, ó, algumas diferenças. Na Idade Média, né, os valores medievais, o tempo pertence a Deus. Dessa forma, é pecado emprestar dinheiro a juros. É pecado você, por exemplo, comprar um produto por 10 e vender por 20. Isso é comércio. Na Idade Média, essas práticas, tanto de emprestar dinheiro cobrando juros, quanto o comércio, a princípio, eram duramente criticados pela Igreja Católica. Agora, um valor comparando com o Renascimento. O tempo. O tempo não pertence a Deus, pertence ao homem, que deve, portanto, usá-lo em benefício próprio. Novamente, usá-lo em benefício próprio. A questão do individualismo. Valor medieval. A fé é mais importante que a razão. Valor renascentista. Razão e fé são importantes. Olha que interessante. Aqui, você não deixa a fé de lado, você não despreza a fé. A fé é importante, mas além da fé, temos que dar destaque para a razão. Aqui no terceiro tópico. As ações coletivas são valorizadas. As pessoas consideram-se membros da cristandade. Comparando com o Renascimento. Valorizam-se talento e capacidade de cada um. Não é a coletividade. Agora é você. Depende de você. O seu sucesso não depende dos outros. Depende do seu esforço. Individualismo. Aqui, pessoal, item 4. Esse é muito importante, tá? Deus está no centro das atenções. Teocentrismo. Vamos comparar com o Renascimento? Aqui. O homem está no centro das atenções. Antropocentrismo. Isso não significa que esses pensadores, que esses artistas negavam a existência de Deus. Não. Não veremos que, aliás, muitas obras dessa época do Renascimento têm como essência, têm como característica, como tema, religião. Mas eles falavam o seguinte, que além de Deus, o ser humano deve estar no centro. Que além da fé, a razão deve ser valorizada. E aqui, valores medievais, finalizando esse slide. O corpo é fonte de pecado. Para os renascentistas, o corpo é fonte de beleza. Mas esse renascimento que nós estamos vendo na aula de hoje, ele começa quando, onde? Quando nós já sabemos. Começou no final da Idade Média, ou seja, na transição
da Idade Média para a época moderna. Agora, e o espaço? Europa, óbvio, nós estamos estudando até aqui a história da Europa. Vimos isso ao longo de todo o sétimo ano. Mas o Renascimento ele começa numa região específica da Europa, a chamada Península Itálica, tá? Península Itálica. O que vem a ser no final do século XIX, só no final do século XIX, um país chamado Itália. Nessa época ainda, a Itália era o quê? Fragmentada, dividida em vários reinos, não é? Em cidades, cada cidade ali com suas leis, com suas regras, cada reino com seu governante. Mas o Renascimento começou aqui. E por quê? Vamos ver. Vocês devem lembrar, conteúdo do sexto ano, que a Península Itálica era o centro do Império Romano, não é? Império Romano esse que depois tem a divisão, Império Romano do Ocidente, Império Romano do Oriente. Nós vimos no comecinho lá do ano, né, que lá a partir do século III depois de Cristo, esse império começou, não é, a se desagregar, entrar em uma crise profunda. Chegaram lá, né, os povos bárbaros, ou também conhecido como germânicos. Esse império chegou ao fim. Só que ali, na Península Itálica, você tem o que ali? Ainda construções da época do Império Romano, obras de arte da época do Império Romano. Essas construções, essas obras de arte, por exemplo, esculturas, serviam o quê? De inspiração. Eu não falei para vocês no comecinho da aula que tanto a Grécia Antiga quanto a Roma Antiga servia de inspiração para esses artistas do Renascimento? E aqui está acontecendo isso, não é? Então, naquele espaço na Península Itálica, você está caminhando ali, né, pelas diversas regiões e você se depara com o quê? Com a obra da Antiguidade Clássica. Então, isso servia de inspiração. E outra questão importante, os mecenas. Como assim os mecenas? Pessoal, um artista, quando ele está iniciando a sua carreira, ele não tem tantos recursos assim. Ele é um sujeito que vive ali, não é, em condições precárias, não é, em condições materiais limitadas. E eles, esses artistas, não é, precisavam o quê? De um patrocínio. E quem patrocinava esses artistas? Esses mecenas. Esses mecenas eram exatamente quem? Aquela burguesia. Aquela burguesia, não é, aqueles comerciantes que possuíam então muitos recursos e que patrocinavam esses artistas. E por que isso é importante aqui no caso? Você pensa, poxa professor, mas uma obra do Leonardo da Vinci, do Michelangelo, do Rafael, do Donatello, nossa, isso em alguns casos bilhões ou até um valor infinito, né? Inestimável. Sim, mas no começo não. No começo, muitos artistas que depois ficaram conhecidos eram considerados o quê? Loucos. Exatamente. Só que aí você tem, né, naquela época você tinha algumas pessoas que confiavam na capacidade desses artistas e financiavam, tá? Então, o porquê o Renascimento começa na Península Itálica? O berço. Primeiro, ali é o espaço, né, onde você tem essa herança da cultura romana mais presente. E um segundo item, os mecenas, ou seja, pessoas que patrocinavam esses artistas. Mas eu coloquei para vocês lá no comecinho da aula que nós estamos estudando não só o renascimento cultural, mas também o chamado renascimento científico. E por quê? Porque sim, há uma retomada, não é? Há uma retomada aqui nesse caso dos valores clássicos expressos na arte. Mas há também o quê? Uma revolução científica. Como assim? Não entendi. Eu explico. Aliás, um texto que eu extraí lá do banco de atividades. Além dessas mudanças nas artes que nós estamos falando, e vamos utilizar logo mais alguns exemplos,
nós temos também o quê? Uma outra forma de compreender o mundo, de estudar esse mundo. E essa nova forma de compreender o mundo ficou conhecida como Revolução Científica. Por isso eu falo para vocês em um renascimento cultural. Eles estão trazendo uma outra forma, uma nova forma de compreender a arte, claro, utilizando como inspiração o mundo greco-romano, mas também uma nova forma de entender o mundo. Essa nova forma de entender o mundo, de entender o universo, nós classificamos como revolução científica. Para nós compreendermos essa revolução científica, é importante pegarmos como exemplo a teoria de Nicolau Copérnico. Vamos compreender então. Até a época do Renascimento, a teoria não é aceita tanto pela Igreja quanto por uma boa parcela da sociedade, era chamada teoria geocêntrica, tá? Também conhecida como geocentrismo, não é? Essa teoria dizia o seguinte, que a Terra era o centro do universo e em torno dela giravam tanto o Sol quanto os demais planetas. Mas aí, nessa época do Renascimento, que nós estamos estudando, um importante pensador, Nicolau Copérnico, propôs uma outra abordagem, não é? Uma outra visão. E aí, no caso, ele trouxe a ideia que tanto a Terra quanto os demais planetas giravam em torno do Sol. E assim, Nicolau Copérnico criou a teoria heliocêntrica, também, né, chamada de heliocentrismo. Vamos lá então resumir o que eu falei para vocês. Na Idade Média, por exemplo, a ideia era que a Terra era o centro, que o Sol e os demais planetas giravam em torno dela. Essa teoria, defendida, por exemplo, pela Igreja, era conhecida como geocêntrica ou geocentrismo. Durante o Renascimento, nessa revolução científica, um importante pensador trouxe uma outra visão, não é? Em que, no caso, a Terra não era o centro era o Sol. E que tanto a Terra quanto os demais planetas, eles giravam em torno do Sol. Aqui nós temos um exemplo dessa importante revolução científica. Uma outra revolução importante que acontece nesse período é a invenção da prensa móvel. Temos aqui uma ilustração de como seria essa prensa. E por que é uma revolução? Porque a partir dessa prensa, você tem uma revolução no processo de divulgação do conhecimento. Devemos lembrar que lá na Idade Média, inclusive fizemos uma atividade sobre os livros, textos da época, não é? Eles eram transmitidos, não é? Eles eram reproduzidos como? Trabalho manual. Havia lá um sujeito, né? No caso um monge copista, que passava ali anos, décadas ou até mesmo a sua vida copiando aqueles textos. Agora, com a invenção da prensa móvel, isso muda. Porque você consegue reproduzir de forma mais rápida esse conhecimento. Ao reproduzir de forma mais rápida, você consegue atingir, não é, mais pessoas. Pessoal, e o aumento, no caso, nessa produção de livros, né, permitiu que os conhecimentos se difundissem de forma cada vez mais ampla, não é? Estimulando então esse espírito investigativo, não é? Que fazia parte aí desse momento histórico. E aqui uma observação interessante: os estudiosos já não se contentavam mais em aceitar aquilo que outras pessoas falavam. Eles precisavam comprovar tudo, tudo o que liam. Não era aceitar esse conhecimento de forma passiva, era buscar, contestar. Será que realmente isso é verdade? Será que isso realmente aconteceu?
Será que realmente isso é provado? Pessoal, o Renascimento ele é dividido em algumas fases, tudo bem? Então temos aqui três fases importantes: o Trecento, o Quattrocento e o Cinquecento, perfeito? Então vamos pensar nessas fases aqui. O Trecento é o início do Renascimento na região da Itália, ou melhor, na região da Península Itálica. Temos aqui alguns artistas e pensadores importantes, tá? Por exemplo, Dante Alighieri, importante escritor, Petrarca, Boccaccio, Giotto, importantíssimo pintor. Já caminhando para a segunda fase, temos o Quattrocento, tá? Que foi o apogeu do Renascimento, isto é, o momento mais importante do Renascimento. Artistas, não é, de destaque nessa época: Donatello, Masaccio e Leonardo da Vinci. Talvez o mais importante aí, não é, o pensador, o artista, não mais importante, mas o mais conhecido, não é, desse período aí, desse assunto, renascimento cultural e científico. E por fim, a última fase, o Cinquecento. Artistas: Michelangelo, Rafael Sanzio e um importante pensador, Nicolau Maquiavel. Essa divisão que eu trago para vocês é uma divisão didática, não é? O Renascimento, ele não... Só para vocês entenderem que o Renascimento, né, ele começa então ali, no finalzinho ali, né, no comecinho do século XIV, final da Idade Média, conforme eu comentei com vocês no início da aula, e vai até ali o século XVI, tá? Então você divide ele em fases, cada fase ele tem uma característica. Aqui eu tenho para vocês uma importante obra da fase do Trecento, não é? Com o pintor Giotto. Aqui vocês têm aquela questão que eu comentei com vocês também no início da aula, em que esses artistas se preocupavam com o ser humano, em expressar a partir da arte o que? O sentimento, a beleza. Aqui nós temos Cristo e alguns personagens. Observando o quadro, percebemos o quê? Que esses personagens estão tristes. E como percebemos isso? A partir do semblante desses personagens, não é? Cada personagem desse, você percebe ali, que traz um semblante de tristeza. Essa é uma característica fundamental do Renascimento, não é? Expressar a partir da arte o sentimento das pessoas, seja o sentimento de alegria ou o sentimento de tristeza. No caso aqui, na obra de Giotto, a tristeza perante, não é, o corpo de Cristo. Na literatura, nessa época, né, no chamado Trecento, que é a primeira fase do Renascimento, temos importantíssimos escritores, dentre eles Dante Alighieri, Petrarca e Boccaccio. Perfeito? Uma outra fase do Renascimento, também conhecida aí, caracterizada, né, como o apogeu do Renascimento, o Quattrocento, não é? Por que Trecento, Quattrocento e Cinquecento? Porque o Trecento começa ali a partir de 1301, o Quattrocento a partir de 1401 e o Cinquecento a partir de 1501. O Quattrocento nós temos um grande escultor, Donatello. Aqui nós temos uma obra de Donatello. Eu coloquei para vocês agora há pouco uma obra de Giotto, em que você percebia ali, não é, o sentimento dos personagens da obra. E aqui, nessa obra de Donatello, que no caso seria um relevo, nós percebemos o que também? A expressão dos personagens. O Banquete de Herodes é o título dessa obra. Aqui, o indivíduo chega com a cabeça de São João Batista, que foi, não é, e é oferecida, não é, durante um banquete para o rei Herodes. E o que é mais importante aqui? Você perceber que nesse relevo, o artista Donatello expressou o quê?
o sentimento das pessoas, não é? As pessoas estavam ali, não é? Se alimentando durante um banquete e de repente alguém chega com a cabeça, não é? De São João Batista. Isso causa espanto, tanto, não é? Em Herodes, quanto nos demais personagens aqui presentes na mesa. Outro artista muito importante do Quattrocento, Masaccio. Tá? Aqui temos duas obras conhecidas. Primeira, a distribuição de esmolas por São Pedro, e uma outra, Adão e Eva expulsos do paraíso. Aqui você percebe Adão e Eva, né? Essa expulsão do paraíso causa, tanto em Adão quanto em Eva, o quê? Tristeza, não é? Vergonha. E como você percebe isso? A ação dos personagens. O semblante de Eva e Adão com as mãos, né, em sua face, escondendo, no caso, a vergonha por ter cometido lá, não é, o pecado. Sandro Botticelli, O Nascimento de Vênus. Novamente aqui nós percebemos o quê? Né? O corpo, né, o destaque que eles davam ao corpo desses personagens, não é? Representados aqui em suas obras. Essa obra é conhecida como O Nascimento de Vênus, uma obra clássica de Sandro Botticelli. E talvez aí a maior expressão do Renascimento, eu até coloquei para vocês o mais conhecido, não é, artista, pensador do Renascimento, Leonardo da Vinci. Pintor, escultor, urbanista, engenheiro, físico, músico, filósofo e botânico. Leonardo da Vinci tem uma obra muito conhecida, Santa Ceia. Aqui nós temos uma grande característica da arte do Renascimento, que é a perspectiva. Vamos compreender o que é isso. Ao observar a Santa Ceia, vocês conseguem, não é, perceber que há uma certa profundidade na obra, não é? Então você imagina ali uma sala, não é, um espaço com Cristo no centro e os apóstolos, não é, em seu entorno. E a partir dessa técnica, a perspectiva, os artistas conseguiam que dar uma certa profundidade, não é, nessas obras, com um ponto de fuga, aqui no caso no olho direito de Cristo, você desenvolve, não é, a pintura. E ao final você percebe que a obra ficou com uma certa profundidade, dando uma certa realidade, não é, a essa obra. E claro, o uso também das cores, que traz uma certa realidade à obra, não é, do Renascimento. Comparando essa obra de Leonardo da Vinci, a Santa Ceia, com a Santa Ceia, com uma obra também conhecida como a Santa Ceia, só que uma obra tradicionalmente da Idade Média. Vejam vocês. Aqui nós temos, no caso, na Santa Ceia, Idade Média, o mesmo tema. Cristo no centro e os apóstolos. No entanto, há uma diferença. Não temos aqui a perspectiva, que é uma técnica presente no Renascimento, assim como o uso de cores. Outra obra muito conhecida de Leonardo da Vinci, Mona Lisa, em que ele utiliza a técnica do esfumato. O que seria essa técnica? Observando os detalhes de Mona Lisa, o contorno dos olhos, do nariz ou mesmo dos lábios, percebemos o quê? Que a partir, né, dessa técnica ele deu ainda uma maior, realidade à personagem. Leonardo da Vinci também dedicou, seus estudos aí à anatomia, compreender o sistema digestório, compreender, no caso, o sistema circulatório, a musculatura. Alguns esboços, alguns desenhos de Leonardo da Vinci, conforme eu disse, ele não era só um pintor, era também um grande, engenheiro, botânico, urbanista. Aqui um esboço de um helicóptero.
aqui o esboço de uma bicicleta. Pessoal, chegamos à última fase do Renascimento, chamado Cinquecento, que tem início então a partir do ano 1501 e vai até o finalzinho do século XVI. Dois artistas muito importantes dessa época, Michelangelo e Rafael. Vamos tratar um pouquinho sobre a obra desses importantes artistas. Alguns exemplos, não é, de obras dessa fase Cinquecento, temos a Escola de Atenas, de autoria de Rafael Sanzio, e o Teto da Capela Sistina, de Michelangelo. Tenho para vocês aqui um detalhe desse teto da Capela Sistina. Aqui vocês têm um detalhe do teto da Capela Sistina. A criação de Adão. Observando esse detalhe, não é, do teto da Capela Sistina, vocês conseguem perceber, identificar algumas características do Renascimento, como o humanismo, o antropocentrismo, aquela ideia, não é, de valorizar a figura do ser humano, o sentimento, a beleza do ser humano. E finalizando, uma escultura de Michelangelo, Pietà, em que a Virgem, não é, traz em seu colo seu filho morto, Cristo. Pessoal, então era isso. Muito obrigado. Espero que de alguma forma eu tenha contribuído. Tenham aí uma ótima semana, bons estudos e qualquer dúvida que vocês tenham, é só mandar mensagem no grupo do WhatsApp ou mesmo participar dos plantões de dúvida às quintas-feiras à tarde. Um abraço a todos e aos seus familiares.